E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História, e na nossa aulinha de hoje, o nosso objetivo é analisarmos juntos algumas questões sobre estes temas aqui: absolutismo, mercantilismo e grandes navegações. Estes temas estão nos livros de vocês, nos capítulos 5 e 6. São temas que a gente já discutiu, que a gente já estudou, que a gente já analisou, e agora eu vou passar algumas atividades aqui, eu vou analisar com vocês e responder algumas questões, que inclusive vocês já até fizeram essas questões também, e essas questões nos farão relembrar algumas coisinhas importantes, alguns tópicos necessários aí destes temas. Beleza? Vamos juntos? Então vamos lá. Primeira questão: assinale a alternativa em que esteja correta, tá aqui o nome bem grande, né? Esteja correta a relação entre as grandes navegações e a formação dos estados nacionais absolutistas. Interessante. Então nós vemos que ali na Idade Moderna, né, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, formaram-se os estados nacionais absolutistas, já que lá atrás, na época da Idade Média, a política estava descentralizada, estava fragmentada. Então, houve um processo político onde delimitaram-se os territórios e a política se tornou centralizada nas mãos de um monarca. E esse monarca se tornou um monarca absolutista, né? Então ele tinha poderes amplos, poderes totais e poderes centralizados. Mas existe uma relação entre a formação dos estados nacionais, das monarquias nacionais absolutistas, e o processo das grandes navegações, que foi lá no século XVI, começa por Portugal, aquele processo que a gente já viu. Qual é essa relação? Então vamos lá. As grandes navegações só foram possíveis quando a burguesia passou a controlar os recém-formados estados nacionais absolutistas. Opa! A burguesia controlou esses estados nacionais absolutistas? Não. Quem é que controlava os estados nacionais absolutistas? O rei. O rei absolutista. É claro que ele tinha o apoio da burguesia, mas não era a burguesia que controlava. Então, letra A está errada. B. As grandes navegações foram pré-requisito para a formação dos estados nacionais absolutistas europeus. Opa, o que é pré-requisito? Algo que vem antes e algo que é essencial para a formação de outro processo. Então aqui está dizendo que para que os estados nacionais fossem formados, foi preciso haver antes as grandes navegações. Isso não é verdade. As grandes navegações vieram depois. O processo é inverso. Tá certo? Então, as grandes navegações só foram possíveis por causa dos estados nacionais absolutistas. Então, como a política já estava centralizada, foi possível ter as atenções para esse processo. Então, não é a letra B. C. As grandes navegações permitiram a conquista da América e a formação de novos estados nacionais absolutistas no Novo Mundo, ou seja, na América. Houve estados nacionais absolutistas no continente americano? Não, houve colônias. Colônias ligados aos estados absolutistas europeus. Então não é a C também. D. A formação dos estados nacionais absolutistas na Europa foram um pré-requisito para o advento, ou seja, para a chegada das grandes navegações. Parece interessante, né? Que é o oposto aqui da B, né? Então está dizendo que os estados nacionais absolutistas foram a causa para as grandes navegações. Portanto, a letra D vai estar corretíssima, tá bom? Foi por causa do processo dos estados nacionais que foi possível a questão das grandes navegações. Foi um pré-requisito nesse sentido. Só para a gente eliminar a E, as grandes navegações foram impulsionadas pela burguesia que desejava expandir suas atividades para fora do controle dos estados. Não. Lembre-se que a burguesia ela apoiou a formação dos estados nacionais, porque representaria mais lucro para ela. Então, nada a ver a questão E, a letra E, só pode ser, a única correta aí é a letra D, tá bom?
Letra D, essa questão não é uma questão facílima, né? Mas também não é uma questão difícil, né? De outro mundo. É uma questão mediana ali, tá bom? Então, tá tranquilo, respondemos, vamos para a próxima. Aqui nós temos um texto, este texto é do Jean Bodin, tá? Jean Bodin, esse trecho está numa obra do Jean Bodin chamada A República. Você vai se lembrar que o Jean Bodin, juntamente com o Jacques Bossuet, eles eram teóricos franceses que apoiaram o absolutismo. Então, na época que o absolutismo surgiu, eles na França, o Maquiavel lá na Itália, o Thomas Hobbes na Inglaterra, foram teóricos que, olha, apoiaram o absolutismo, tá? Então, o Jean Bodin diz que nada havendo de maior sobre a terra depois de Deus, que os príncipes soberanos, e sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governarem os outros homens, é necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes. Opa, faltou um hífen aqui, gente, desculpa, vamos corrigir agora esse probleminha. Acabei escrevendo rápido, peço desculpa. Pronto. Reverenciar-lhes a majestade com toda a obediência, a fim de sentir e falar deles com toda a honra. Pois quem despreza seu príncipe soberano, despreza a Deus, de quem ele é a imagem na terra. Isso lembra o quê? A teoria do Jean Bodin e do Jacques Bossuet. Qual é essa teoria? Teoria do direito divino dos reis. Aquela teoria de que o rei era como se fosse um representante de Deus na terra, e assim como você não despreza e não questiona a Deus, você também não pode questionar a Deus. O princípio, pelo amor de Deus, gente, questão super fácil essa. O princípio político defendido no fragmento corresponde ao... Só pode ser o quê, gente? Absolutismo. Por favor, não pode errar uma questão como essa, porque ela é muito fácil. Né? Claro que não é liberalismo, claro que não é monarquia parlamentar, claro que não é presidencialismo republicano. Nada a ver. Então, o Jean Bodin, assim como o Jacques Bossuet e esses outros teóricos, você lembra, lê o nome, Jean Bodin, Jacques Bossuet, só pode ser absolutismo. Eles foram teóricos que apoiaram o absolutismo. Essa questão está muito, mas muito fácil. Se a outra estava mediana, essa está muito, muito fácil mesmo, assim, mamão com açúcar. Tá bom? Super fácil. Então vamos lá, próxima. Vamos para a próxima. E agora nós temos um outro cara do absolutismo, que é o Nicolau Maquiavel, tá? Então, o Maquiavel, no seu clássico livro O Príncipe, né? O livro do Maquiavel, em que ele vai expor as suas ideias, o seu pensamento, né? Vai sintetizar o que a gente chama hoje de pensamento maquiavélico. Então, ele diz aqui nesse trechinho: deve, portanto, um príncipe não ter outro objetivo, nem pensamento, nem tomar como arte sua coisa alguma, que não seja a guerra, sua ordem e disciplina, porque esta é a única parte que compete a quem comanda. Vamos analisar aqui essa frase, então. Então, a respeito da citação de Maquiavel, é correto afirmar que aproxima-se do pensamento absolutista e do ideal de centralização do poder político nas mãos do príncipe, que deve ser temido e respeitado pelos súditos. Sim, é isso. Só pode ser a letra A. Claro que você vai ler as outras para eliminar, né? Aproxima-se do pensamento democrático. Maquiavel era um democrata? Não. Aproxima-se do pensamento socialista? Não. Iluminista? Não. Liberal? Não. Só pode ser o quê, gente? Outra questão super fácil. Parece difícil, né? Mas é super fácil. Porque Maquiavel, assim como Jean Bodin, assim como Thomas Hobbes, só pode ser absolutista. Eles são teóricos, não é à toa que nós chamamos de teóricos do absolutismo. Porque eles vão legitimar, vão apoiar, vão justificar o absolutismo. Tá bom? Então, aqui é aquele princípio que nós discutimos bastante sobre Maquiavel, né? É melhor para um príncipe, para um governante, ser temido do que amado. Por quê? Porque um governante absolutista, ele precisa controlar todo mundo, ele precisa controlar tudo e a todos. Então, se ele é amado, a população que o ama em um momento pode odiá-lo no outro. Mas se ele é temido, se as pessoas têm medo dele, aí ele consegue controlar todo mundo na palma da mão.
tá bom? Então, é uma lógica maquiavélica, também aquela ideia dos fins justificam os meios, né, que a gente também discutiu. Enfim, o Maquiavel vem para apoiar o absolutismo, portanto, só pode ser a letra A. Beleza? Fácil. Essa foi fácil também. Vamos para a próxima. Observe o mapa. E aqui nós temos o mapinha, né? Aqui nós temos as rotas, né? Isso aqui só pode ser o quê? As grandes navegações, né? A rota de Portugal, circunnavegando a África, chegando até as Índias. Aqui a rota de Colombo, chegando à América, descoberta da América, entre aspas, chegada à Ásia, né? Enfim, o mapa ilustra as rotas empreendidas pelos portugueses e espanhóis no período das grandes navegações. Com base em seus conhecimentos sobre o tema, analise as afirmativas abaixo. Vamos para as afirmativas. Primeira, no século XV, os comerciantes italianos das cidades de Gênova e Roma possuíam um monopólio comercial das especiarias e cobravam caro pelos seus produtos. Tá certa? Não, tá errada, porque não era Gênova e Roma, era Gênova e Veneza. Tá bom? Então, Gênova e Veneza, aquelas duas cidades italianas que eram tradições, né? Os mercadores genoveses e venezianos tinham tradição no comércio do mar Mediterrâneo. Então, tá errado por essa palavrinha aqui, né? Então, tira número 1. 2. O transporte de mercadorias vindas do Oriente era realizado no mar Mediterrâneo pelos italianos. Outros países desejavam encontrar um novo caminho de acesso ao Oriente para quebrarem esse monopólio. Se você não sabe a palavra monopólio, quer dizer o domínio exclusivo de alguém. Então, a exclusividade do comércio que vinha dos produtos do Oriente, das especiarias, né, tudo mais, eram dos italianos. Então, vão surgir outros países que querem quebrar esse monopólio. Quais vão ser os primeiros países? Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra, França, Holanda, né? Começa Portugal. Então, a alternativa está correta. O monopólio era italiano e Portugal e outros países vieram para quebrar com isso. A 2 está correta. 3. As grandes navegações foram impulsionadas pela busca de novas de novas terras para a obtenção de matérias-primas, metais preciosos, produtos não encontrados na Europa. Certinho também. E aí você vai se lembrar que nós estávamos num processo econômico, numa ideia econômica que nós chamamos de, dentro do absolutismo, nós chamamos de mercantilismo. E um dos princípios do mercantilismo era acumular matérias-primas. Portanto, era preciso encontrar terras onde eles iriam achar as matérias-primas. Só pode ser também, está correta, né? Só pode ser correta essa alternativa. Para a gente fechar, então a 2 e a 3 estão corretas, né? Está se encaminhando aqui para ser a letra B, né? Apenas as 2 a 3, já que a 1 está errada, essa aqui tem 1, essa aqui tem 1, essa aqui está dizendo tudo falso, só pode ser a letra B. Vamos confirmar aqui, letra B, certo? Só para a gente fechar, então, Portugal foi um dos pioneiros nas navegações, pois tinha grande experiência nesse ramo. Sim, lembrando que Portugal tinha a herança dos árabes, tinha tecnologias como a bússola, o astrolábio, estava voltado ali para o Oceano Atlântico, tinha uma escola de navegação chamada Escola de Sagres. Então Portugal tinha uma tradição voltada para a navegação, portanto foi o grande pioneiro deste processo. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de bacalhau com batata, né? As questões 2, 3 e 4 são verdadeiras. Verdadeiras, como diriam os portugueses, tá? Os portugueses que a gente está estudando. Foi horrível essa minha imitação, mas enfim, vamos adiante. Última questão, então, do nosso vídeo hoje. Essa aqui, gente, é a mais fácil de todas, tá? As caravelas, por conta de sua leveza e da forma de suas velas, foram uma inovação que tornou as viagens marítimas mais rápidas, lá no século XV. Na figura temos uma representação dessa embarcação, tá aqui a caravela, né? Com a cruz aqui, a cruz de Malta, né? Então tá bom. Sobre essas embarcações, é correto afirmar que seu uso foi predominante no período moderno, gente. Só pode ser período moderno. Nós estamos estudando idade moderna nas expedições portuguesas e espanholas, né? Claro que não foi no contemporâneo, atual. Claro que não foi no medieval, nem tinha caravela na época. Claro que não foi em segunda Revolução Industrial, já tinham barcos mais avançados lá, né? E expansão do Império Romano também não existia caravela. Então só pode ser a letra C. Tá bom? No período moderno, da Idade Moderna, né, que é a cidade que vem depois da Idade Média, não confundir essa Idade Moderna que a gente está se referindo com a ideia de modernidade que a gente tem, tá? Que às vezes a gente fala, isso é muito moderno.
quer dizer, é muito novo. Não, aqui a gente está falando de um período, de um contexto histórico que é a Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII. Tá? Essa noção que a gente tem de atual é a chamada Idade Contemporânea, falando na história, tá? Que é a Idade Atual, do século XVIII para cá, final do XVIII para cá. Então, moderno no sentido de idade moderna, de período da idade moderna no processo das grandes navegações portuguesas e espanholas. Essa foi a mais fácil de todas, tá bom? Gente, finalizamos aqui então, portanto, a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham relembrado das coisas que a gente discutiu, que estejam se preparando, estudando bastante. E é isso, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos nos próximos encontros. Até mais. Tchau, tchau.